Olá, boa noite. Meu nome é Maria Nayara, sou acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Alta Floresta, curso Biologia, e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o Estatuto da Terra. O que seria esse estatuto? É uma lei que foi criada em 30 de novembro de 1964, que é a Lei 4.504. É um dos primeiros códigos inteiramente elaborados pelo governo militar. Ele foi concebido como forma de colocar um freio nos movimentos camponistas que multiplicavam durante o governo do João Goulart. Esse estatuto ele tem diversos conceitos. E nesses conceitos tem a questão com relação ao proprietário de terras e o seu imóvel. Dentre esse conceito tem 4 conceitos que eu vou falar para vocês agora, que é a reforma agrária. O que vem a ser a reforma agrária? A reforma agrária é um conjunto de medidas em que visam a promover melhor a distribuição da terra. Ela é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover a distribuição mais justa das terras. Ela tem o objetivo de proporcionar a distribuição das propriedades rurais e efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Temos também o módulo rural. O módulo rural é o que? Ele consiste, em linhas gerais, na menor unidade de terra, onde uma família possa se sustentar, ou como define a lei, eles absorva todo o trabalho, a força de trabalho. Temos o minifúndio, que esse minifúndio é uma propriedade de terra cujas suas dimensões não perfazem o mínimo para configurar o módulo rural, ou seja, são mais ou menos uma várzea de 0,2 hectares. E o latifúndio, que são propriedades que excedem 600 módulos rurais, independente deste valor, sejam destinadas a fins não produtivos, como a especulação. Aqui eu trago também um pouco sobre o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964. Esse estatuto é a forma como legalmente se encontra disciplinado o uso, a ocupação e relações fundiárias no Brasil. Conforme o estatuto, criado em 1964, o Estado ele tem a obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem nele vive e trabalha. A reforma agrária, como eu citei anteriormente, aqui eu trago falando o seguinte: é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de quê? Promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais. Ela efetua a distribuição da terra para a realização de sua função social. Só que mais para frente vocês vão entender o que tem essa reforma agrária. A elaboração do Estatuto da Terra foi criada em Brasília, foi feita em Brasília, onde somente foram selecionados integrantes das melhores universidades e institutos de pesquisa. Essa equipe ficou confinada no hotel e seu trabalho era acompanhado pessoalmente pelo então presidente Castelo Branco. E o resultado foi a criação de uma lei avançada para o tempo em que estava. E qual que é o objetivo dessa lei? Quando reformulada pelos militares em 64, o objetivo principal do Estatuto era frear e controlar as reivindicações populares e tensões sociais que cresciam de maneira acentuada a desviar o foco do conflito. Conforme eu falei no começo, era para frear os movimentos camponistas que se multiplicavam durante o governo do João Goulart, ou seja, foi elaborado pelo governo militar, então eles queriam frear os movimentos camponistas. As metas desse estatuto. As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente 2. Agora vem a questão da reforma agrária. Era a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Porém, passamos-se décadas e a reforma agrária ficou somente no papel. Por isso que até hoje vem aquelas lutas e a reforma agrária para a gente ter direito às terras, o direito de produzir, desde que não agrida a terra. Então, no estatuto a gente pode observar que tem 2 metas, porém uma das metas não saiu do papel, que é a questão da reforma agrária.
Já o desenvolvimento da agricultura, ela recebeu grande atenção do governo, principalmente no que se diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. Aqui a gente pode observar que no Estatuto da Terra, ele tem várias funções. Aqui eu numerei 3 somente, porém, não vamos ficar só presos nesses 3 não. Tem várias funções do Estatuto. Fala assim, que no Estatuto da Terra, a justiça social é representada pela função social da terra, que é integral quando favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, ou seja, que nela trabalham, e assim como suas famílias. Então ela fala que uma das funções é favorecer o bem-estar daquele proprietário ou trabalhador daquela terra, buscando o bem-estar dele e também da sua família. Mantém níveis satisfatórios de produtividade e assegura a conservação dos recursos naturais. Ou seja, eu te dou a terra desde que você vá cuidar dos recursos naturais dela. Você não vai degradar aqueles recursos naturais. Tem os aspectos positivos do Estatuto. O respeito à indenização das apropriações de terras, que os recursos naturais da terra fossem utilizados de maneira apropriada, manutenção dos índices satisfatórios de produtividade, assegurar a legalidade das relações trabalhistas entre os cultivos e os donos da terra. Então, assim, tem os aspectos positivos, não é somente que a gente possa falar que o Estatuto da Terra é uma maquiagem para os grandes agropecuários. Não é. Ele tem os aspectos positivos, pois também está protegendo a terra em grande parte. Nesse quadro, eu trouxe aqui só para a gente visualizar mesmo a distribuição das terras no Brasil, onde fala que 60%, ou seja, 5,6 milhões são propriedades rurais, são imóveis rurais do Brasil. 27% são áreas urbanas, onde tem unidades de conservação, e outras áreas públicas somam menos da metade da área ocupada por todas as propriedades rurais do território. Aqui a gente pode ver 13%. Esses 13% são os povos indígenas. As terras indígenas são 5 vezes menores que a área total das propriedades rurais do Brasil. Vivem nelas em torno de 200 povos e aproximadamente 567 mil pessoas. Aqui são algumas referências bibliográficas que eu utilizei, mas eu vou falar mais um pouco sobre o Estatuto da Terra. Bom, só reformulando, vocês entenderam que é uma lei de 30 de novembro, de 1964. Então, a gente pode observar que a reforma agrária, ela utiliza a ocupação e as relações fundiárias de cada país regularmente pelo Estatuto da Terra, Esse Estatuto da Terra, o que eu posso falar? Ele veio a ser para a utilização da ocupação de relações fundiárias, como eu falei, e tem também que no Brasil, órgãos governamentais de interesse agrícola, reforma agrária, como o por exemplo, tem na teoria, às vezes na prática, suas ações e medidas norteadas por essa lei. Então o INCRA, os de interesse de reforma agrária, eles utilizam dessa lei. Há quem pense que os conflitos pela posse de terra são recentes, mas desde 1850, com a lei das terras, principalmente na década de 60, que a reforma agrária é pauta dos debates entre camadas sociais e política. Quando reformulada pelos militares em 64, o objetivo principal do Estatuto da Terra era frear e controlar as reivindicações populares e tensões sociais que cresciam, de maneira a desviar o foco do conflito. E também ele é encaminhado na época, foi encaminhado na época no Congresso, e ele possui diversos aspectos positivos. Esse acontecimento refletiu diretamente na atual circunstância agrária em que o país se encontra. Os movimentos sociais, como o movimento sem terra, consequentemente,
Eles fomentam aos seus protestos de consolidar a reforma agrária como uma política pública permanente e não somente uma forma de apaziguar o conflito gerado pelos manifestantes. Lembrando aqui que dia 30 de novembro é o dia do Estatuto da Terra. Muito obrigada, tenha uma boa noite.